Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast do pastor Adriano Machado. Este é o Grupo das Águias, então voa! Já peço para você deixar o seu like e se porventura você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e lembre-se de ativar o sininho para que você receba a notificação de novas postagens. O título da mensagem de hoje, do podcast de hoje, é Como lidar com as pressões do dia a dia. Claro que eu não vou trazer aqui receita de bolo e nem receitas milagrosas, mas tem algumas direções, algumas orientações que acabam facilitando o nosso gerenciamento das pressões que nós sofremos no dia a dia. E o que nós temos que entender é o seguinte, que à medida que nós crescemos e evoluímos, as nossas responsabilidades também crescem. Aliás, tenha muito claro na sua mente que grandes coisas exigem grandes responsabilidades. Em outras palavras, um grande profissional, um grande empresário, um grande ministro terá grandes responsabilidades. Não há como desvincular uma coisa da outra. Sempre será proporcional. E com as responsabilidades também vem o quê? As pressões. Exatamente. Mas sabemos muito bem que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Por isso, eu quero passar para vocês algumas instruções que certamente irão auxiliar a transformar as pressões do dia a dia em oportunidade de crescimento e também de legitimar o seu valor enquanto profissional ou enquanto ministro. Resistindo às pressões, certamente os seus voos serão mais altos. E a primeira dica é: estabeleça prioridades. Realize primeiro aquilo que é importante e urgente, ou seja, importante com prazo mais curto. Aquilo que for importante, mas não for urgente, você agende para que possa executar o mais breve possível. E aquilo que for não for importante, mas for urgente, você pode delegar para alguém. E o que não for importante e nem urgente, você pode eliminar ou descartar. Segunda dica é: aprenda a dizer não. Exatamente isso. E parece uma coisa simples, mas eu confesso para vocês que até eu já tive dificuldade para dizer não e até hoje trabalho em cima disso. Dizer não, às vezes, não é muito fácil, mas nós precisamos entender que nós não podemos assumir responsabilidades que irão nos sobrecarregar ou que irão comprometer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer diferença e vai nos trazer resultado. E também não podemos assumir responsabilidades que não podemos cumprir. Terceira dica é: evite as distrações, ou seja, mantenha o seu foco. Mantenha-se ligado e com as suas energias canalizadas, o seu tempo canalizado para aquilo que realmente é prioridade, conforme nós ensinamos aí na primeira dica. E quarta e última orientação é: mantenha-se organizado, ou seja, mantenha as coisas nos seus devidos lugares. Isso inclui até as questões digitais. Tem gente que você pedir, se você for pedir um arquivo no computador de alguém, a pessoa não vai encontrar, porque está totalmente fora de ordem. Utilize ferramentas, utilize aplicativos. Nos dias de hoje,
existem muitos recursos tecnológicos para nos auxiliar a nos organizarmos. Então, muitas vezes você vai precisar de uma resposta imediata, você vai precisar de dados imediatos, e se você tiver organizado, vai ficar muito mais fácil e você vai sofrer muito menos pressão. Poderia dar inúmeras outras dicas para vocês, mas como a nossa ideia aqui é trazer a reflexão e dar algumas pinceladas, vou deixar somente essas 4, ok? Revisando: primeiro, estabeleça prioridades. Segundo, aprenda a dizer não. Terceiro, evite as distrações, ou seja, mantenha o seu foco. E quarto, mantenha-se organizado. E para você refletir, eu quero deixar aqui para vocês aquilo que está em Naum, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ok? Espero ter contribuído de alguma forma. Foi um prazer e uma honra estar com vocês. Nós nos encontramos no próximo podcast. E se você é águia, lembre-se que você precisa fazer alguma coisa, que é voar. Então, voa!